Oi, eu sou Suzana, com a atual gestão da Associação Brasileira de Psicologia Política. A gente está estreando agora esse novo bloco dos comunicados, que pretende, a cada mês, trazer entrevistas com pessoas de movimentos sociais, coletivos, que atuam em determinadas pautas, né, com uma trajetória em determinadas pautas e temas, para conversar aqui um pouco. E nesse mês, nessa edição atual dos comunicados, nós vamos falar sobre migrações, racismo e xenofobia. E nós temos aqui como convidado Clarence Cherry, que vai falar um pouco para a gente da sua trajetória e algumas pautas, né, próprias desse campo das migrações. E então, primeiramente, eu agradeço a sua presença e gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória. Então, meu nome é Clarence Cherry, sou graduando pelo curso de Letras Francês e Literatura aqui pela UFSC. E também faço graduação em Direito e faz quase uma década que eu resido no Brasil. Eu venho aqui depois do terremoto. É o país que eu decidi residir por um tempo, terminando minhas graduações. Eu me integrei em várias atividades, várias lutas pelas garantias dos direitos humanos, e também pela luta da integração social dos imigrantes em Santa Catarina e no Brasil como um todo. Muito obrigado pelo convite. E enquanto você pode falar um pouco dessa experiência de ser imigrante aqui no Brasil, quais são as dificuldades que aparecem assim, no cotidiano? Então, conforme a temática da conversa, então, minha experiência como imigrante haitiano foi uma experiência bastante desafiadora. Então, sabemos que o Brasil, numa certa parte, é um país bastante acolhedor, conforme que a maioria da população brasileira tem ascendência africana. O Brasil tem uma influência africana muito forte e também na sua estrutura tem uma influência europeia e outros povos também que construíram esta nação. Então, a minha experiência como imigrante haitiano, e eu percebi que as oportunidades que eu tive não foram as mesmas por outros imigrantes. Sabemos que a migração brasileira tem os africanos, os sírios e os povos da América Latina. Então, onde que eu me deparei com o racismo estrutural, que é uma das barreiras mais sólidas, que impede o imigrante de crescer. Então, pela questão cultural, como que eu acabo de dizer, e tem um acolhimento, e o povo brasileiro por si só, como que é constituído por muitos povos, porém, na questão da repartição de bens, da economia, do crescimento e social, da ascensão social dos imigrantes, especialmente quem que tem ascendência africana, fica bem complicado, pelo racismo estrutural vinculando a xenofobia. Sim. E, enquanto ativista da pauta dos direitos humanos, quais são as frentes de ação mais comuns nesse campo das migrações? Então, a parte da língua é a primeira barreira. Segundo, as origens dos imigrantes. Então, os imigrantes de origem africana que saíram da África, conforme nós sabemos que os países africanos e muitos países do continente africano estão passando por situações políticas, tanto financeiras, às vezes que não está tendo uma conexão com a Itamaraty brasileira, Então, essa conexão diplomática, às vezes, não está tendo uma certa eficácia, onde que os órgãos públicos brasileiros, muitos dos agentes, não têm preparação para acolher
os imigrantes, porque o acolhimento não se faz só pela questão da moradia, tem a questão da documentação, tem óbito, casamento, e a organização política e social desses imigrantes também, porque esses direitos são garantidos na Constituição, que os imigrantes têm direito a ter associações, a ter lugares onde que eles possam se reunir para discutir sobre assuntos políticos e assuntos também internos e assuntos externos, né? Então, achamos que por falta de recurso e por parte do governo brasileiro e também essa migração, às vezes, que é um fluxo de migração forçada. Muitos dos imigrantes, por exemplo, da Síria, do Congo, fugiram da guerra, ou fugiram de perseguições religiosas, perseguições também via política, estão se encontrando num limbo aqui no Brasil, onde que muitas pessoas não entendem, os órgãos não entendem essa situação. Eu acredito que a professora Maceira, também a Associação da Psicologia, tem grupos universitários, grupos também dos movimentos sociais, grupos políticos, estão sendo unidos para entender essa temática, para propor políticas públicas que possam amparar esses grupos sociais que são grupos vulneráveis. E pensando nessas políticas públicas, né, como é que você avalia o acesso a políticas públicas e atenção a pessoas imigrantes, né, e o acesso a direitos sociais aqui no Brasil? Então, com o atual governo lá em vigência, está tendo bastante recuo, está tendo esse recuo é por falta de mobilizações, por falta de verba, porque quando nós falamos de políticas públicas, não é só chamar os imigrantes ou chamar as autoridades ou os envolvidos e envolvidas da sociedade civil, precisa ter a efetividade. Então, nós sabemos que vivemos num sistema capitalista e no sentido próprio do termo, onde que está tendo bastante separação entre os grupos sociais por questão de consumo, de bens, etc. Então, as políticas públicas de 2015 até 2019, então teve bastante avanço, onde que em Santa Catarina teve o Centro de Referência e Atendimento pelos Imigrantes e Refugiados, que foi o primeiro centro de referência do estado de Santa Catarina, e a Comissão de Direitos Humanos de Santa Catarina conseguiu aprovar a primeira lei estadual de imigração. Essa lei foi sancionada pelo governador atual Moisés, e que é um avanço, porém, pela parte do crescimento econômico dos imigrantes, está bem péssimo, e o trabalho, porque o Brasil vem passando por crise econômica desde o impeachment da ex-presidenta Dilma da Silva, e também nós sabemos que o Brasil passou por um governo provisório e o governo atual também, que está nem um pouco a favor da migração, que não apoia a história, não apoia também a conjuntura migratória que o mundo está passando, que a migração é um fenômeno natural, e essa migração também, essa onda migratória atual, é uma onda de migratória forçada na sua totalidade. São imigrantes que estão deixando seus lares, suas histórias, procurando ter uma nova vida aqui no Brasil. Sim. E a gente tem visto aí o avanço da extrema-direita aqui no país, que tem tentado continuamente silenciar movimentos que denunciam o racismo estrutural. Como que isso aparece para vocês no cotidiano? Que estratégias de enfrentamento são possíveis? Então, no cotidiano, Suzana, está dando bastante problema. É isso que nós vemos na televisão, que a mídia está tentando abafar.
a onda dos imigrantes cubanos, africanos e haitianos que estão tentando cruzar a fronteira do México para entrar nos Estados Unidos, né? Porque quando nós falamos de acolhimento, como eu havia dito, não é só a parte da moradia, tem a parte também da sustentabilidade. Tem muitos imigrantes que chegaram no Brasil, que trouxeram suas famílias. Então, e quando o racismo vinculado com a xenofobia criam barreiras importantes para que o imigrante possa ter acesso aos bens e consumo na sociedade, então isso gera uma certa discrepância, né? Essa dicotomia social entre quem que é daqui, quem que não é daqui, quem que é de origem europeia, quem que não é, quem que é negro, quem que é segundo a tonalidade da pele também, porque mais que a pessoa escura, às vezes é menos oportunidades que aparecem por essa pessoa, e quem que é letrado, quem que não é letrado, e a questão da religiosidade, quem que é muçulmano, quem que tem outras religiões. Então, são fatores que são importantes para que nós possamos colocar na mesa e para ver onde que a chibatada recai muito mais forte, né? Então, a maioria das vezes cai sobre os imigrantes de ascendência africana. Então, e também nós possamos esquecer esse olhar negativo que nós temos sobre o continente africano. Muitas pessoas também, por falta de interesse, falta de informação, acabam confundindo que a África é um país. Então, essas pessoas vindo aqui no Brasil não tem nada para oferecer, é totalmente contrário. Hein? Esses imigrantes são imigrantes que trouxeram consigo cultura, ciências e outros valores que eu acho que são importantes pelo povo brasileiro, pela evolução da civilização brasileira também, que é construída à base da migração. Então, além dos Tupimambá, Tupi-Guarani, sabemos que o Brasil, e desde a chegada da família real até o dia de hoje, é construída por imigrantes, sejam italiano, alemão e polonês e outras nacionalidades, né? Então, em grosso modo, está tendo bastante injustiça contra a população negra e pobre, especialmente da ascensão e da ascendência africana. Certo. Eu tenho só mais uma pergunta que eu gostaria de acrescentar, pensando na participação, as possibilidades de participação, de reivindicação, de organização por parte de coletivos, né, de pessoas migrantes, refugiadas. Como que você avalia o papel, né, desses movimentos e como que isso está posto nesse contexto que você vivencia? Se existem, se não existem, quais são em geral, essa sua inspiração? Como é que você vê isso no seu entorno? Nós convivemos com isso. A gente vê isso também na parte da operação policial nas comunidades, como os policiais tratam os moradores pobres e os moradores negros. Então, o caso não é tão diferente quando você vai nos lugares como espaços do poder na universidade e também aqui em instituições que trabalham pelas causas dos direitos humanos, você vai ver que não está tendo presença desses imigrantes, né? Isso fazem muito pouco nas instituições públicas. Muitos órgãos estão discutindo sobre a pauta da migração, estão procurando saídas para ajudar os imigrantes, porém, você vai ver que tem imigrantes que vieram aqui formados e formadas, com doutorado, mestrado, que falam vários idiomas, e você não está vendo esses imigrantes nesses espaços, né? Eu acredito que o racismo estrutural contra a população negra, como que eu havia dito, que o Brasil é um país negro, e sim tirar o mérito dos outros povos, e você vai assistir no jornal, na televisão, e está mudando timidamente, né?
e a presença dessas pessoas. Então, pelos imigrantes, é assim mesmo, Suzana. Não está tendo uma certa visibilidade desses imigrantes nesses lugares, nesses espaços de crescimento, espaços de tomada de decisão, onde que os imigrantes têm todos os direitos de estarem lá, porque não são direitos que são dados pela sociedade, tanto pelos órgãos públicos, são direitos que são garantidos pelo artigo 5º da Constituição. Né? Eu acredito que o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho que tem que continuar, que é crucial, de conscientizar a população sobre a pauta da migração. A migração é um caso sério que envolve vários fatores, né? E fatores psicológicos também. Muitos imigrantes passaram por traumas psicológicas quando esses imigrantes depararam com esse racismo estrutural, às vezes que não existe no seu país de origem, né? Então, isso traz um mal-estar pelo cidadão, pela cidadã, de ser odiada, de ser rejeitado, rejeitada pela tonalidade da sua pele e também pela economia do seu país, que não justifica a pessoa, a personalidade da pessoa. Eu acredito que deveria dar essa parte de escuta, a integração social e a interação social, eu acredito, é a verdadeira política pública para imigrantes e refugiados e apátridas também no Brasil. Excelente. Muito obrigada pela sua participação, por essas trocas, e acho que esse, de fato, tem que ser um esforço coletivo, geral, de vários setores da sociedade, para pensar formas não precarizadas, né, de vida de imigrantes e refugiados aqui no Brasil, que, de fato, essas são experiências marcadas por uma série de dificuldades e que um embate político é necessário, né, para promover transformação nesse campo. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Suzana. Foi um prazer. Eu desejo boas lutas para nós, né? Para que nós possamos ficar na resistência e levantando também as nossas convicções que o mundo é para todos. A separação não une. A união se faz na agregação de valores, na tolerância, no acolhimento, na escuta e também na crítica e a reflexão. Então, o momento que nós possamos refletir as causas e os fatores que contribuem para forçar o outro ser humano a deixar sua terra, seu lar, sua história como indivíduo, nós vamos nos colocar no espaço do outro para entender, para compreender e conviver na harmonia com o outro. Muito obrigado pelo. Obrigada.